É 1942, nas florestas da União Soviética. Um menino de 6 anos chamado Sergei Aleskov caminha sozinho há dias, descalço na lama, com a roupa em farrapos. Sua mãe e irmão foram assassinados pelos nazistas. Ele escapou escondido numa pilha de palha. Quando os soldados do 142º Regimento de Rifles o encontraram, o menino estava em estado grave, mal conseguia ficar de pé. O comandante do regimento, o Major Mikhail Vorobiov, olhou para aquele fragmento de humanidade perdido na guerra e tomou uma decisão que desafiava todos os regulamentos militares. O Major Vorobiov adotou Sergei como filho do regimento, SYN Polka, na tradição russa de recrutar crianças órfãs como mascotes militares. O menino recebeu um uniforme miniatura e botas do seu tamanho feitas pelo sapateiro do batalhão. Nomeado soldado, cumpria funções reais, levava mensagens entre posições, buscava comida para os feridos, servia de guia pelas florestas que conhecia melhor que os adultos. Os soldados o adoravam, ele era um lembrete vivo do que estavam defendendo. Em uma das batalhas de 1942, Sergei salvou a vida do Major Vorobiov. Durante um bombardeio, o major ficou soterrado sob destroços. Nenhum soldado adulto conseguia avançar sob fogo inimigo intenso, mas o menino, por ser pequeno e rápido, rastejou sob os escombros enquanto balas varriam o ar acima. Chegou ao major, verificou que estava vivo e correu buscar ajuda. Sua ação direta salvou a vida do homem que havia sido seu pai adotivo. Por esse ato, Sergei Aleskov foi condecorado com a Medalha por Bravura do Exército Soviético. O fato pouco conhecido sobre Sergei, ele não era único. A tradição dos SYNY Polka resultou em milhares de crianças incorporadas ao Exército Vermelho durante a guerra. Algumas tinham apenas 10 anos. Elas combatiam em batalhas reais. Algumas morreram. A União Soviética perdeu cerca de 27 milhões de pessoas na guerra, mais que qualquer outra nação. A linha entre civil e combatente se dissolvia na brutalidade da Frente Oriental. SYNY Polka se tornaram símbolo do heroísmo e testemunha das dimensões inimagináveis da destruição. Sergei sobreviveu à guerra. O Major Vorobiov o adotou legalmente ao final do conflito e o criou como filho. Sergei cresceu, estudou e tornou-se advogado na União Soviética. Em entrevistas tardias, descreveu o período não com trauma, mas com estranha mistura de saudade e horror. Os soldados que o adotaram eram sua família, e aquela família vivia em estado permanente de morte ao redor. Ele tinha 6 anos quando entendeu que a guerra não escolhe suas vítimas por tamanho ou idade. A história de Sergei é uma entre milhões da Frente Oriental, o teatro mais sangrento da Segunda Guerra Mundial. 40 milhões de mortos no conflito Alemanha-URSS, mais que todos os outros teatros combinados. Stalingrado, Kursk, Leningrado sitiada por 900 dias. A Europa Ocidental aprendeu a guerra através dos desembarques na Normandia e de Churchill. A Europa Oriental viveu outra guerra inteiramente, mais brutal, sem prisioneiros, sem limites entre combatente e civil. Sergei é o rosto humano dessa outra guerra que o Ocidente ainda não conhece inteiramente. Sergei Aleskov é a prova de que a guerra recruta seus heróis onde pode encontrá-los, mesmo em crianças de 6 anos perdidas numa floresta soviética. Sua medalha de bravura foi conquistada não pela força física, mas pela disposição de arriscar a própria vida pequena para salvar um homem que havia feito de um orfanato de guerra uma família. O que a história de Sergei nos diz sobre a guerra é também o que nos diz sobre a humanidade, que mesmo no pior que somos capazes de fazer uns aos outros, existe sempre alguém que se recusa a abandonar quem ama.